E aí pessoal, beleza? Poliverdades na área. Eu sou a Patrícia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar sobre golpe? Sim, aquele da Dilma. A questão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff é altamente controversa e objeto de debates políticos intensos no Brasil. A afirmação de que o impeachment foi um golpe é uma perspectiva mantida por muitos críticos do processo e deve ser entendida dentro desse contexto. Vou apresentar alguns dos argumentos para que você entenda que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe. Falta de base legal sólida. O processo de impeachment carecia de uma base legal sólida. A acusação contra Dilma era de crime de responsabilidade fiscal, relacionado às chamadas pedaladas fiscais, mas isso foi usado como pretexto para remover um presidente impopular, não configurando um crime grave o suficiente para justificar a destituição. Fragilidade das provas. As evidências apresentadas durante o processo de impeachment eram fracas e não sustentavam adequadamente as acusações contra Dilma. Isso levou muitos a questionar a legitimidade do processo. Motivações políticas. O processo de impeachment foi conduzido por motivações políticas, com membros da oposição buscando tirar Dilma do poder devido a divergências políticas, em vez de devido a crimes reais. Falta de participação popular. Dado o contexto político e a polarização no Brasil, a destituição de um presidente deveria ter sido decidida pelo voto popular em novas eleições, em vez de por meio de um processo liderado pelo Congresso Nacional. Rompimento da ordem democrática. O impeachment de Dilma representou um rompimento com a ordem democrática, pois ela havia sido eleita legitimamente pelo voto popular. Eles alegam que o impeachment minou a vontade dos eleitores brasileiros. A alegação de que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe com base no argumento de que ela foi posteriormente absolvida do crime de responsabilidade nas pedaladas fiscais é uma perspectiva que levanta questões relevantes sobre o processo. No entanto, é importante entender que a absolvição posterior não invalida o processo de impeachment em si, pois o impeachment é uma decisão política, enquanto a absolvição é uma decisão legal. Vamos explorar esse argumento? Absolvição no Senado. Após o impeachment de Dilma Rousseff pela Câmara dos Deputados, o processo foi encaminhado ao Senado Federal, que conduziu um julgamento político. Durante esse julgamento, Dilma foi acusada de crime de responsabilidade devido às chamadas pedaladas fiscais e também às operações de crédito. O Senado decidiu pelo afastamento definitivo de Dilma da presidência, uma decisão política que não se baseou apenas na questão legal, mas também em avaliações políticas e partidárias. Complexidade legal e política. A alegação de que a absolvição posterior invalida o impeachment é contestada por aqueles que argumentam que o processo de impeachment é uma questão política e não meramente uma decisão legal. As ações do Congresso Nacional, particularmente do Senado, refletem o equilíbrio político e partidário à época, além das tensões políticas que envolveram o governo Dilma. Questionamentos legais e políticos. Muitos juristas e políticos discordaram sobre se as ações de Dilma constituíam ou não um crime de responsabilidade. O fato de a ex-presidente ter sido posteriormente absolvida em relação a esse crime deixam clara a falta de solidez das acusações iniciais que resultaram no impeachment. Impacto político e social. A destituição de Dilma Rousseff teve um impacto significativo na política e na sociedade brasileira, contribuindo para aprofundar ainda mais a polarização política no país. A turbulência política que se seguiu ao impeachment não trouxe estabilidade nem soluções concretas para os desafios enfrentados pelo Brasil. Em resumo, a alegação de que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe, com base na posterior absolvição em relação às pedaladas fiscais, destaca a complexidade do processo e as nuances políticas e jurídicas envolvidas. Enfim, só mais uma palhaçada desse eterno carnaval chamado Brasil. Divulgue a verdade, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo.
Aquele abraço do Poliverdades.